mais um episódio do Emocional Cast. E eu tô hoje com a presença de uma pessoa que eu admiro demais, um amigo do coração. Eu sempre brinco que é o pai do mesmo filho que eu. Seja imperfeito. É um coautor de um livro que tá lançando um livro agora, um livro novo, maravilhoso também, né? Eita, que delícia! Primeiro de tudo, eu gostaria que você ficasse até o final. Nós vamos falar sobre tecnologia, nós vamos falar sobre emoções, nós vamos falar sobre o uso do excesso. Ele vai dar várias dicas para te ensinar a usar de forma inteligente a tecnologia. E por que eu tô falando e por que eu trouxe o Fábio aqui primeiro de tudo, né? Eu tô falando isso porque o cara é expert, assim, o nível hard. Ele entende demais de tecnologia. Inclusive, eu tô precisando de umas aulas. E o Fábio eu conheci através do livro, mas nós temos valores e propósitos muito parecidos. E acredito demais na tua verdade. Muito obrigada por estar aqui, meu amigo. Obrigada de verdade, de coração. Obrigado, Luana. O prazer é todo meu de estar aqui com você. Fazia tempo que a gente tentava, né, Verdade. fazer esse Emocional Cast. Que bom que deu certo essa semana da gente estar aqui em São Paulo. Fiquei muito feliz, estou honrada com você estar aqui. Deu tempo de disponibilizar esse tempo e compartilhar do teu conhecimento. Imagina, a honra é toda minha, te admiro bastante também. E a gente se conheceu e o seu conteúdo, não só o conteúdo, mas essa energia que você passa é incrível mesmo. Obrigada! Você que tá aí, se inscreve no canal. Não deixa de curtir, compartilhar esse conteúdo, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Fábio, meu amigo, eu tenho uma pergunta que não quer calar. Tem uma pergunta que não quer calar. Para as pessoas conhecerem melhor, eu contei um pouquinho para você antes, nos bastidores. Eu sempre falo um pouquinho com os meus convidados antes, tá? Mas a gente nunca sabe o que vai acontecer aqui, porque a gente não combina. Esse é a maior vantagem. A gente conversa sobre tanta coisa antes, que na hora de falar de fato, a gente nunca sabe o que vai sair. E eu sei que sai sempre algo poderoso e sempre muita coisa boa para compartilhar, para ajudar as pessoas que estão nos ouvindo do outro lado. A pergunta que não quer calar, para as pessoas que estão lá do outro lado saberem quem é o Fábio. Nossa, a pergunta é difícil, né, de responder. Quem sou eu? Quem É é difícil a você? gente se definir, né? Porque a gente tenta colocar rótulos e aí você fica pensando, será que eu começo pela profissão? Será que eu começo pelo Fábio Pessoa, mais lado pessoal? Eu gosto de me definir como um ser humano em busca de expansão da consciência, assim como eu acho que todos nós somos. Só que isso são todos, né? Então o que que me define um pouquinho mais? Eu sou do interior da Paraíba, no Brasil e tinha um sonho de desbravar o mundo e acabei virando cidadão australiano. Eu acho que essa definição mostra como é que onde você nasce, da onde você vem, não define o seu futuro. Então, cresci numa cidadezinha de 30 mil habitantes no interior da Paraíba e por conta do meu sonho e por conta da disciplina de tentar estudar muito, eu consegui entrar no curso de computação na Federal e isso me levou a lugares incríveis, porque em 99, né, em 1999, o curso de computação era algo assim que era bem promissor, mas tecnologia não era o que é hoje. Então foi uma aposta. Eu também sou autor de alguns livros, né? O meu primeiro livro é o Consciência Digital, que eu Legal. lancei pela editora Carole, depois veio o Seja Imperfeito, junto com você, o nosso Esse foi o filho. segundo, é? Foi o segundo, eu tenho Consciência Digital e tenho o Seja Imperfeito foi o segundo que é o nosso filho, pra quem escutou aí, que ela disse que eu sou pai do mesmo filho, é o livro, gente. O Seja Imperfeito que a gente fez Nós junto. somos em 26 pais nesse filho, né? E agora eu assumo o controle das suas telas. Só que Maravilhoso. essa questão de autoria de livro é uma coisa que eu faço por paixão. Eu trabalho com tecnologia, né? Então muita gente pergunta, mas tá, e o que é que você faz? Eu trabalho hoje numa empresa multinacional chamada Red Hat. É a empresa de tecnologia por trás do Pix, por exemplo, do Banco Central. A nossa tecnologia é o que faz o Pix escalar bastante. Eu sempre trabalhei com tecnologia, desde 2000, quando eu entrei na faculdade. Eu sempre trabalhei com tecnologia. Então, pelo fato de eu estar por trás das telas, criando o que as pessoas usam, eu acabei vendo que tem um perigo muito grande da manipulação do comportamento e das emoções do ser humano, Uau. principalmente das emoções,
Porque muitos aplicativos, eles são feitos para fazer você sentir coisas, como, por exemplo, uma curtida no Instagram Uau, gera dopamina nunca tinha pensado nisso. e isso é totalmente intencional, né? Então existe um lado por trás que chama behavioral design, que é o design comportamental. É uma teoria que vem dos Estados Unidos, de vários pensadores como o B.J. Fogg, por exemplo. Então, todos os criadores desses aplicativos, eles têm técnicas que fazem você tomar uma decisão ou sentir alguma coisa. E aí eu comecei a estudar isso e o nome dessa teoria que eu dei foi a teoria do Digital Nudge. E aí por isso que eu fiquei conhecido como Fábio Nudge, porque Pereira era difícil de pronunciar quando eu morava na Austrália, e o meu livro em inglês chama Digital Nudge. Nudge é um empurrãozinho. Então, por exemplo, você tem uma opção assim para você clicar e um botão tá grande verde e o outro botão tá bem pequenininho cinza. Esse botão que tá grande verde é um empurrãozinho, é um design comportamental para fazer você clicar. Então, eu sou um estudioso do comportamento humano e estou terminando agora, inclusive, uma pós-graduação em dependências tecnológicas, porque Que a gente acaba maravilha. ficando com compulsão, né? Exatamente, porque é gostoso, né? É prazeroso estar ali. é, Te traz a sensação de que você tá o tempo todo evoluindo em termos de conhecimento. Sempre tem uma coisinha ali ou outra para conhecer. Então, se torna muito prazeroso, né? Enfim. Você falou uma coisa que é, me chamou muito a atenção. Deu um clique aí. Um clicaço, clicaço. Você falou que está estudando comportamento e que a tecnologia tem grande influência no nosso comportamento. Quando você olha, e comportamento, todo mundo que se comporta de alguma forma, óbvio, existem os animais, mas é um ser vivo, vamos pensar em humanos. São pessoas, pessoas se comportam. É, como que foi para você fazer essa conexão entre tecnologia e ser humano? Boa pergunta, né? Porque geralmente quem mexe com tecnologia tem esse estereótipo, né? Que a pessoa quer Exato, ficar ali no computador, recebendo pizza embaixo da porta e fazendo as coisas sozinho, né? exato. Tudo começou quando eu comecei a trabalhar com uma metodologia chamada ágil, né? Métodos ágeis ou agilidade. Hoje em dia isso virou mainstream, assim, todo mundo fala nisso. Só que em 2005, quando eu comecei a estudar o ágil, isso era muito iniciante. E o ágil, ele traz essa questão da colaboração. Inclusive, tinha uma prática do ágil que era para você sentar junto de uma pessoa e trabalhar junto de alguém durante o dia todo. Ao invés de você ficar sozinho no computador, você fica trabalhando de dois. E aí, como eu fui estudando o ágil, eu fui entendendo melhor o comportamento. Eu fui observando e eu fui percebendo, né? Trazendo para o meu nível da consciência, que antes era inconsciente, que as pessoas se comportam de forma previsível. Aí eu li um livro do Dan Ariely chamado Previsivelmente Irracional. Aí esse livro mudou minha vida. Uau, Porque previsivelmente racional. irracional. Porque a gente cresce estudando na escola que o ser humano é o único ser racional da Terra, né? E aí você pega um livro que mostra que a gente é irracional de forma previsível. Ou seja, o ser humano comete os mesmos erros sistemáticos, que são os chamados vieses cognitivos, de forma previsível. E o legal do livro é que ele é científico. Então, o Dan Ariely, ele mostra no livro que todo mundo comete, existe uma probabilidade muito grande de todo mundo cometer os mesmos erros. Aí tem um mapeamento de 180 vieses cognitivos, onde os comportamentos são mapeados, como, por exemplo, aversão à perda, né? O ser humano Uhum, tem medo de de perder e a perder. gente dá mais peso a uma perda do que a um ganho. Isso é um viés, porque na racionalidade, a perda e o ganho deveriam ter o mesmo peso. E como é que a Uhum. gente usa esse viés da aversão à perda? Fazendo com que você sinta, e aí vem a emoção, de que você vai perder alguma coisa se você não tomar uma decisão naquele momento. Por exemplo, você vai agendar um quarto num hotel, online, né? Aí aparece lá, só existe um quarto disponível neste hotel e tem 8 pessoas olhando o mesmo quarto. O que que você sente? Medo de Medo perder. de perder. Aí você vai lá e compra. Então, toda essa questão da tomada de decisão e da influência da tomada de decisão baseado na emoção, foi aí onde eu comecei a conectar as coisas. Aí eu comecei a estudar bastante, tem Que muitos legal. livros que eu já li, se quiser depois eu passo uma lista, mas tem Que eu muitos. quero.
Tem um que chama Hooked, que em português a tradução ficou Engajado. É um livro do Nir Eyal, é um best-seller global. Global é ótimo, né? Depois corta o Global, que é um best-seller global. Você deixa marcadinho aí, que é um corte de erro. Porque como ele grava continuamente, Tá. não para, aí a gente corta depois. Depois. Não, eu sei, é depois. Mas só pra lembrar que no minuto Vai colocar o... 12. Coloca no Falha Nossa. É bom, né? Isso que a gente ri, fica legal. Eu acho que eu não vou tirar, não. Não, tira não, vai ficar legal. Então, um best-seller global, que é o Hooked, um livro do Nir Eyal, onde ele fala exatamente quais são os ganchos e os gatilhos que fazem a gente querer clicar, curtir e comprar na internet. Aí eu comecei a criar uma teoria em volta disso, que é a teoria dos empurrõezinhos digitais. Que legal. E aí você entendeu total que a tecnologia, ela é importante e que ela tem mais a contribuir do que... Mas o uso em excesso e a falta de conhecimento sobre ela faz com que a gente se perca, né? Sim. Que doido isso. Eu quero que você fale mais sobre isso até, mas eu tenho uma pergunta específica sobre a tecnologia, assim. Tecnologia entrou na tua vida por quê e como? Quando você tomou a decisão, vou fazer tal faculdade, né? Vou fazer computação, ciências da computação, olha só. Por que você foi pra aí? Eu devia ter uns 14 anos e o meu padrasto era dono de uma farmácia. Lá no interior, na cidade do interior, que chama Pombal. A minha irmã ainda mora lá e os meus sobrinhos. E ele informatizou a farmácia, né? Não sabia nem o que era isso. Aí informatizar naquela época significava colocar computadores na farmácia, porque hoje tudo é informatizado, né? Só que antes os processos eram todos manuais e ele informatizou. Ele comprou 2 computadores, ficava um lá atrás e um na frente, no balcão, e eu achava o máximo. Alguém chegava e falava assim, tem o medicamento, sei lá, tem Neosaldina? E ao invés de ir olhar se tinha, o balconista lá colocava no sistema Neosaldina, tem 4 caixas, tem, beleza, vou lá e busco. E eu achava isso incrível, porque a tecnologia facilitou a vida. E o meu padrasto me explicava, nessa época já tinha um sistema automático de fazer pedido automático. Ele chegava e ele definia, por exemplo, o estoque mínimo de medicamentos. Ele falava, esse medicamento, se chegar a ter 2 caixas, eu já preciso comprar mais. Quando era no final da semana, ele tirava um relatório de tudo que precisava ser comprado. Que legal. Então isso me fez, assim, brilhar o olho. E eu lembro que eu tirei um mês de férias da escola e eu fiquei lá na farmácia, como se eu estivesse fazendo um processo de estágio para aprender como funciona um negócio. E aí eu olhei para a tecnologia e eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero trabalhar com tecnologia, ajudando as pessoas a facilitar a vida. Na farmácia dos pobres, o nome da farmácia. Tô arrepiada com essa história. Pois é. Que doido, né? Olhar a facilidade, né, no padrasto, teve grande referência, influência e foi uma pessoa que te incentivou possivelmente a buscar esse caminho. Fábio, qual foi o maior desafio que o Fábio encontrou quando entendeu sobre a tecnologia e entendeu o processo de comportamento humano, né? Qual foi a maior dificuldade que você teve? Que são tantas, né? A gente fica tentando listar na cabeça qual. Assim, é que mais teve impacto na tua vida, talvez. Uma dificuldade muito grande que eu tive foi quando eu entrei na faculdade, né, no curso de Ciência da Computação, no ano de 2000, eu fui a turma 2000.1 da UFPB, e eu não sabia nada do que eu ia aprender ali. Eu cheguei lá, a única coisa que eu sabia era esse computador da farmácia que eu tinha visto, e eu achava que eu ia aprender a usar Windows, Word, Excel. E aí eu chego na universidade, com 17 anos, um monte de gente já sabendo muita coisa. Teve uma aula lá que tinha um colega meu lá que chama Bidu, ele sabia programar em Java e ele começou a falar em Java. Eu não sabia o que era Java, não sabia o que era programar, não tinha a menor ideia. E eu não tinha computador. Então o desafio era esse, foi uma fase que a minha família estava passando por uma dificuldade bem grande, eu não tinha computador. E naquela época, 23 anos atrás, um computador era muito caro. Não era hoje que você compra, é mais acessível, né? A tecnologia era muito cara. E eu ficava muito tempo na universidade, no laboratório, para poder fazer tudo o que eu precisava
lá, né? Até que um dia, eu até conto no livro, teve a ligação da minha tia, avó, que é uma irmã da minha avó, tia Nessi. Ela me ligou e disse: Ó, eu tô sabendo que você passou em segundo lugar num dos cursos mais concorridos de computação e você não tem um computador. Eu vou dar um computador a você. Uau. Nossa, aí isso aí mudou minha vida, porque eu tinha esse grande desafio de não conseguir fazer o que eu precisava fazer em casa, porque eu não tinha um computador, fazer computação sem um computador. E aí a minha tia Nessi falou isso pra mim, falou: vai lá e compra. Eu confio que você vai comprar um computador bom pra você e eu pago. E transformou minha vida até Que hoje. lindo isso, né? É aquela história de se você tem um sonho e você acredita nesse sonho, a tua verdade vende para outras pessoas e as outras pessoas se emocionam tanto que também contribuem com a tua É, verdade. exatamente. É muito lindo Acredita em isso. você, né? Muito lindo Aí isso. outras também, quando eu resolvi ir pra Austrália, eu achava que eu sabia falar inglês. Eu não sei como é que eu consegui passar no processo das entrevistas, porque eu fiz as entrevistas e passei em tudo. Eu fiz umas 6 entrevistas. Passei, o pessoal falou: vem morar aqui. Eu nunca tinha saído do país, eu tinha 23 anos. E Mas aí você fazia inglês antes, você tinha uma noção básica. tinha, mas eu achava que eu sabia mais do que o que realmente eu sabia. Quando eu cheguei lá, que você pousa num local e você não entende nada do que as pessoas estão falando com você. Eu ligava a televisão, não entendia nada. Eu chegava no trabalho, eu fui trabalhando, né? Eu fui já como trabalhando com tecnologia. Chegava no trabalho, não entendia, fazia as reuniões, não entendia. Então, assim, um país novo, cultura nova, comidas diferentes. Cadê o meu Quanto tempo? feijãozinho? Cadê o feijão com E o ovo arroz? frito? Cadê o feijão com arroz? Não tem. É. E quanto tempo você demorou para se adaptar e começar a compreender algumas coisas, até para saber pedir o que você quer? Aí é interessante, né, que vem a dimensão tempo. E eu vou até conectar com hoje, a gente é muito imediatista. A gente quer tudo pra agora, né? Você quer teletransportar tudo e com Rápido. um clique você quer a comida do iFood pra chegar na sua casa. E se for demorar 10 minutos é muito, se for demorar 20 é mais ainda. Então tem coisas que levam tempo. E eu digo que geralmente essa minha adaptação na Austrália demorou de 1 a 2 anos Então pra você eu ficou poder. de 1 a 2 anos persistindo, porque não deve ter sido fácil, em aprender. E assim, persistindo e estar aberto a aprender, porque são duas Sim, coisas. Você podia estar fechado também, estar ali persistindo, mas estar fechado e não aprender nada sobre aquilo e decidir vir embora. Pra não desistir. E pois é. chegar onde você chegou. Maravilhoso isso. Maravilhoso. Eu sou apaixonada por pessoas que percebem a dificuldade, mas que não desistem da dificuldade. Porque se a gente não estiver aberto pra aprender, a gente não vai pra lugar nenhum, né, Fábio? A vontade de desistir, ela vem, né? O tempo todo. Mas a gente tem que lutar contra. É super interessante. Você falou uma coisa que chamou também minha atenção, que foi sobre perder e ganhar. A gente dá muito mais foco ao perder do que o que ganha. Mas é linear. Não sei se eu posso usar esse termo, mas eu diria que a intensidade de perder e ganhar, ela é linear na nossa vida. Você não perde nada sem ganhar algo. E você não ganha nada sem perder algo. Verdade. É impossível você ganhar algo se você não perder. E é impossível você não perder se você. Anda junto. É igual luz e sombra. É. Né? Não tem como. E aí vem a discussão sobre o que eu perco e o que eu ganho com o meu tempo, até para conectar com a sua pergunta do tempo. Todo mundo tem uma coisa que todo mundo tem igual, que são 24 horas por dia. Não sei se você tem Super 25 verdadeiro. ou 23 Precisaria. ou Eu 34. precisaria. Todo mundo tem 24. Então a gente precisa tomar uma decisão consciente do que a gente vai fazer com essas 24 horas. Né? Claro que tem umas pessoas que precisam fazer algumas coisas, muitas vezes até para sobreviver, e o tempo ele é gasto nisso, mas dentro dos parâmetros das pessoas que têm opção, como é que eu vou usar as minhas horas do meu dia, né? E se eu decido ficar 4 horas do meu dia fazendo scrolling, por exemplo, arrastando a tela numa rede social, será que isso é uma decisão consciente? Bom, Uma das pesquisas que eu coloco no livro é que as pessoas são perguntadas qual que é a sensação que elas têm de tempo de tela. Quantas horas você gasta no Instagram? E
assim, quase unânime, a taxa é muito alta de pessoas que não sabem o quanto de tempo que elas ficam nas redes sociais. Que doido isso, Ou né? seja, você não tem consciência do tempo que está sendo gasto. E aí tem os aplicativos que mostram, né? O tempo de tela. E aí quando a gente mostra para as pessoas, elas se chocam, porque ela achava que era menos. Eu não tinha essa percepção. Até recentemente, recente assim, 2 anos já. Eu tive o AVC e eu continuei ainda por um ano, até a nova adaptação de como a Luana criaria novos hábitos e tal. Até esse processo todo, eu não tinha tanta consciência ainda. Minha consciência ela foi construída no primeiro ano pós AVC. Mas por que que eu tô te falando isso? Porque eu vi, tinha o tempo e tal, e hoje eu tenho um temporizador Hum, que bloqueia. Ah, Luna, mas você não abre ele? Não abro. Eu tenho meu tempo de disposição a qualquer tipo de aplicativo ou a tela. Porque eu entendi, Fábio, e eu acho que é importante até vou falar agora uma consulta aqui, né, tecnológica, vamos lá. Eu entendi que, além de tudo, a exposição em excesso, ela me deixava mais estressada do que me fazia ser produtiva, ser ativa ali dentro da rede. Eu ficava estressada porque passei mais do tempo que eu deveria, eu já tava vendo coisa que nem fazia sentido pra mim. Eu pois já é. tava buscando por coisas que nem fazia sentido pra mim. E me lembrou muito do teu capítulo aqui no Seja Imperfeito, né? Que fala sobre info, Infobesidade. infobesidade, que a gente quer buscar. E era essa sensação que eu tinha. Que o tempo inteiro eu tinha que estar ali conectada para buscar informações, mas aí eu não fazia nada de produtivo de fato, ou não colocava. Eu não sei se tem muito a ver com o que você pode falar pra gente, mas eu vou te fazer essa pergunta. A tecnologia ela traz muito estresse. Ela traz, fato, né? Mas quando você não sabe fazer o uso. Isso. Qual que é o ponto-chave de agora eu tô usando ela de forma assertiva e agora eu estou passando do meu limite, já tô entrando no nível de estresse, já tô buscando, né, tendo obesidade, muita informação que também nem faz tanto sentido assim. Existe um ponto? É uma linha tênue, não é um Tá, ponto. A teoria, a ciência ainda não chegou num ponto que seja assim tão exato e dizer é aqui o momento. tá. Mas essas analogias que a gente usa, elas ajudam a gente a navegar no mundo da tecnologia. Uhum. Por exemplo, a minha pós-graduação é em dependências tecnológicas. Então, existe uma analogia com a identificação e o tratamento de dependência química, como, por exemplo, vou usar um exemplo de cocaína. Imagina um usuário de cocaína que é dependente, o tratamento, ele é o afastamento completo dessa droga, porque ela só faz mal. A gente tem um entendimento que a cocaína é uma droga que precisa ser afastada daquele paciente. Enquanto que a tecnologia, por isso que eu não gosto de fazer essa analogia com a droga, eu faço analogia com comida. Porque eu posso te fazer a mesma pergunta com relação à comida. Como é que eu sei se a comida está me fazendo bem ou está me fazendo mal? Como é que eu sei? Eu vou no nutricionista, eu entendo o que é a comida, porque depois que eu entendi que tem os conceitos dos macros alimentares, existem 3 grandes grupos de alimentos: proteína, carboidrato e gorduras. E toda refeição ela precisa ser balanceada e equilibrada com esses 3 elementos. Eu treino bastante, né? Então, eu treino CrossFit. E antes do CrossFit, o meu personal lá, o meu coach, ele até fala assim: pode comer uma colherzinha de doce de leite antes de treinar. Porque ele é um carboidrato de alto índice glicêmico, que ele é absorvido rapidamente pelo corpo e ele te dá energia para o treino. Então, eu tenho como chegar para você e falar assim que doce de leite é ruim? Não. Não. Depende. Se você estiver comendo um doce de leite antes de treinar e você precisa do resultado que aquele doce de leite vai trazer para você, o doce de leite não vai fazer mal, vai fazer bem. Então, por isso que o tratamento ele precisa ser muito personalizado, de a tecnologia para mim e para você não significa a mesma coisa. Pode ser que para você Isso é importante. esse doce de leite ou esse Instagram ou essa Netflix ou esse LinkedIn seja bom e para outra pessoa não. Depende do objetivo que a pessoa está ali dentro daquela rede social. Tem todo um contexto, Tem né? todo um contexto, mas existem alguns padrões e muita gente me pergunta, tá, mas não pode ser tão
e é personalizado e customizado para cada pessoa. Um dos padrões é que existem aplicativos que geram sentimentos. E eu gostei muito de vir aqui no Emocional, porque eu queria falar sobre isso em nenhum lugar melhor do que esse para falar sobre isso. Existem aplicativos que geram emoções, como, por exemplo, as redes sociais. Cada vez que a gente recebe uma curtida, recebe uma mensagem, uma reação num story, isso gera uma emoção. Quando eu vejo outras pessoas se divertindo, eu também tenho uma emoção. Então, geralmente, os aplicativos que geram sentimentos e emoções nas pessoas são os aplicativos que as pessoas mais se arrependem de ter usado. Enquanto que os aplicativos que ajudam na produtividade digital são os que as pessoas menos se arrependem, como, por exemplo, um Google Agenda, para organizar o seu dia. Preciso disso ainda. Raramente chega uma pessoa para dizer assim: ah, me arrependi de ter usado o Google Agenda para organizar o meu dia ontem. Raramente. Porque são aplicativos de produtividade, não são aplicativos de sentimentos, de emoções e de sensações. Então, esse já é um pequeno guia. Se você está Maravilhoso usando, isso. faça uma lista dos aplicativos que você usa e liste quais são os que você usa para produtividade e quais são os que você usa para sentir coisas. Porque se você está usando muitos aplicativos para sentir, talvez não seja aquela sensação que você realmente está buscando. Porque a gente busca uma conexão quando nada melhor do que um abraço para gerar conexão, né? Muito melhor do que a tela. Melhor do que ali a tela. Então, será que eu estou usando o aplicativo com o objetivo? E aí, assim como toda vez que eu chego no meu nutricionista, ele pergunta: qual é o seu objetivo? Porque se o seu objetivo for, por exemplo, ganhar massa muscular, que é o meu objetivo, ele vai passar uma dieta hipercalórica, uma dieta com muito carboidrato, com muita proteína. E o tipo de carboidrato e proteína é boa, porque você quer ganhar massa, você treina. Se eu chego num nutricionista e eu digo, eu tô com um índice de massa corporal alto, IMC, tô na zona da obesidade, eu preciso, que inclusive isso já aconteceu comigo, né? Minha adolescência eu fui obeso. Ah, é? Então eu precisei ter um nível de consciência expandido do que significa tudo isso para poder sair da zona da obesidade. Já fiz, são, sei lá, não vou falar nem quantos anos, não vou entregar minha idade. Melhor não contar. Então o passo número 1 é entender qual é o meu objetivo. Por que que eu estou usando essa tecnologia? Tá. Será que é só por lazer? Beleza, se for só por lazer também. Eu gosto, eu adoro Netflix. Será que é manada, né? É efeito manada? Todo mundo tá usando, eu vou usar só porque tá todo mundo usando. Mas se perguntar, isso no livro Consciência Digital eu chamo do quinto C, que eu tenho 5 Cs da consciência digital. É o C do pensamento crítico. Ter um pensamento crítico, sempre se questionar, por que que eu tô usando isso? Será que eu tô usando porque eu tomei essa decisão e porque eu quero atingir esse objetivo? Ou eu tô usando sem nem saber e sem ter essa consciência, totalmente vivendo no mundo da manada do inconsciente? Doido. Então, é importante eu entender. é, é, O melhor exercício para isso é você estar em estado de presença quando você vai fazer uso, né? De qualquer É. tecnologia, de qualquer coisa que você vai fazer na vida. É importante você ter estado de presença. Busque estado de presença e aí você tem a consciência. Estou fazendo uso disso por quê? Para quê? Né? Qual é o meu objetivo com isso tudo? Maravilhoso isso. Falar em estado de presença, talvez eu acho que isso eu nunca conversei com você. Eu fiz um retiro espiritual de 3 dias com o autor daquele livro O Poder do Agora, Que legal! o Eckhart Tolle. Me conte. Pois é, e aí ali foi exatamente um momento onde eu aprendi o que que significa estar presente. Aqui no Brasil mesmo? Não, na Austrália. Ah, na Austrália. Foi em 2017, eu tava lá. E aí ia ter esse retiro, uma amiga minha falou, vamos, a gente foi no Que retiro. maravilhoso. E aquele homem, ele é a presença e a consciência tangibilizada num ser humano, né? Porque o poder do agora é sobre isso, é sobre a gente entender que o agora é o único momento que existe. E por que que eu trago isso relacionado com a tecnologia? Porque muitas vezes a gente se deixa ser sugado e sequestrado do presente para ir para outros lugares, né? Através das notificações, nesse exato Verdade. momento, todas as notificações do meu celular estão desabilitadas, a gente não pode ser interrompido por nada, porque eu quero estar presente aqui no Emocional Cast, 100% aqui nesse momento agora que está acontecendo. E veja se faz sentido. A tecnologia,
quando você usa estado de presença, o teu comportamento tende a ser mais positivo do que um comportamento mais negligente ou de uso sem função, né? Sem Ou funcionalidade. inconsciente, eu chamo de inconsciente. De inconsciente. A tecnologia, ela ajuda, mas você precisa ter estado de presença nela. Sim. Você precisa estar ali, porque senão você vai ficar tempo, você vai estar perdendo tempo, que é um ativo importantíssimo, e vai estar perdendo também a noção do que você está fazendo ali. Quantas coisas erradas acontecem quando você está no modo automático, né? Ai, que bom que você falou do modo automático, é o outro. Esse modo automático é o nosso inconsciente, que a gente toma decisão sem pensar, né? Uhum. E assim, para o cérebro é importante que a gente busque o modo automático, porque é uma questão de sobrevivência, Sim, né? Toda vez que eu entro no piloto automático, significa que eu já aprendi o caminho e eu vou fazer isso com mais facilidade. Isso na teoria, mas na prática não acontece dessa forma, né? Na prática, toda vez que eu entro num piloto automático, eu me desconecto daquilo que de fato eu preciso fazer. depende, porque se o seu piloto automático é para fazer coisas que são as coisas que você quer fazer, isso está te ajudando. Por exemplo, eu sempre uso o exemplo de escovar os dentes. Quando você acorda de manhã, você não precisa gastar neurônio e carga cognitiva, né, que é o termo técnico, para decidir se você vai escovar os dentes ou não. Essa decisão ela já está tomada, ela já está no seu automático. Geralmente você sabe o horário que você escova os dentes, se é antes ou depois do café da manhã, e você vai lá e escova no automático. E não é porque está no automático que é ruim, porque é uma decisão boa para você. Escovar os dentes todos os dias é uma decisão boa. O problema é que a gente decide colocar no automático coisas que são ruins. É exatamente nisso que eu queria chegar. Porque o ponto de eu estou no piloto automático, mas de forma consciente, de alguma forma, porque, não sei, ficou contraditório isso, né? Mas não que o piloto automático tenha consciência. A gente tem consciência na construção A construção. anterior. Isso. A minha consciência para o piloto automático, ela precisa ter uma. Eu vou escovar os dentes. Porque se eu for escovar o dente só assim, só porque eu escovei também, não adianta. Eu preciso saber que eu tô escovando o dente bem escovado, né? Então, o que eu quis dizer é que anteriormente da construção desse automático, eu preciso ter uma consciência Sim. do que fazer e como fazer. É isso aí. Imagina que tem duas caixinhas no seu cérebro. Um que é o piloto automático e o outro que é o lado que o Kahneman, né, que é o ganhador do Nobel, ele chama de sistema 1 e sistema 2 do nosso cérebro. É o automático e vamos chamar o outro ele chama de cérebro devagar. Cérebro rápido e devagar, duas formas de pensar. Inclusive fica aí o nome do livro dele, que é... Que legal. Ele é ganhador do Nobel, Esse eu já não conheço. conhecia, não? Esse não. Esse Daniel livro não. Kahneman. É rápido e devagar, duas formas de pensar. E aí no meu primeiro livro, o nome de um dos capítulos é Rápido e Devagar, duas formas de clicar. Então imagina que você tem duas caixas no cérebro, uma rápida e uma devagar. A rápida, ela gasta menos carga. É o automático. É como dirigir, tocar um instrumento, depois que você já toca há muito tempo, virou automático. E você toca, se alguém está escutando, toca algum instrumento, vai saber. Você toca sem pensar. Você consegue até tocar e conversar com alguma pessoa, porque você está fazendo uma ação no automático. O problema é que a gente coloca coisas na caixinha do automático que nos fazem mal, sem saber que a gente está colocando. Como, por exemplo, o uso excessivo das telas. As pessoas hoje tiram o celular do bolso e desbloqueiam o celular sem saber por que está fazendo aquilo. Porque está fazendo no automático. Eu tiro o celular do bolso, desbloqueio, entro e Só falo, olho ali. o que eu vim fazer aqui mesmo? Não sei. Às vezes entra numa rede social, vê se tem alguma curtida e tal. Então sempre fique se perguntando, qual é o meu objetivo agora? O que eu tô tentando atingir tendo essa tela na minha frente? Não, eu vou entrar no celular e eu vou ficar 5 minutos numa rede social porque eu quero, porque eu tô tomando essa decisão consciente. Porque a gente tá vivendo no mundo dos zumbis automáticos que fazem as coisas sem pensar e depois se arrepende. Entendi. Essa é a diferença entre o piloto automático, entrar nesse piloto aí sem pensar, sem consciência do que você quer, e usar esse piloto automático também para facilitar, para... Maravilha. Eu nunca achei que
as coisas sejam sempre 100% ruim ou 100% boa, né? Dizem que pessoas assim ficam em cima do muro. Eu não acho que seja em cima do muro, mas eu acho que tudo depende na vida. Tudo depende. Tudo Tirando a cocaína que a depende. gente falou agora há pouco. Tem Depende, se a minha coisa que... intenção for me matar, Depende. essa seria o Pois primeiro, é. principal caminho, né? Tudo depende do que eu. Por que que tudo depende? Porque existe aquela história do personalizado, né? Hum, Existe uma história por trás e por que que eu vou fazer, por que que isso é melhor para um do que para outro, porque, enfim, é bem interessante a gente pensar sobre o que que é bom para mim. sim. O que que eu quero pra mim? Qual é o objetivo que eu quero alcançar? Se a vida é sobre evolução, sobre processo, nos bastidores aqui ele me mostrou um lugar maravilhoso que ele foi, que você foi passear agora, né? Foi trabalhar e aproveitou para dar um passeio e ficou martelando na minha cabeça. Tinha um Buda grande, né? Vou contar Sim. para as pessoas aqui o que que nós estamos falando. Era um Buda grande, vários, 15 você 15 falou, né? budinhas. 15 Budas pequenos que simboliza o processo. E dentro da natureza humana e dentro do que eu considero desenvolvimento, eu percebo que a vida é sobre esses processos, Sim. né? Às vezes 15, às vezes mais que 15, depende, né, de tudo que você vai viver, mas tudo tem um processo a ser passado, a ser construído, Sim. a ser vivido, experimentado, para que você construa no momento em que você está passando para o processo, você consiga construir uma consciência maior para o próximo. Uhum. Faz sentido? Faz. Quando eu estou nesse processo de desenvolvimento, de crescimento, porque a gente está crescendo e a gente vai crescer e vai chegar uma hora que a gente cresceu tanto que acabou a nossa vida, né? Eu imagino que seja assim. Eu imagino que a gente vai se tornar seres evoluídos e quando a gente evoluir, alguns antes, outros depois, mas quando a gente evoluir, não faz sentido mais a gente estar nessa vida e a gente vai embora. Qual que é a minha pergunta? A tecnologia dentro de cada processo, quando ela está contribuindo, porque é diferente um adolescente, é diferente um adulto, uma pessoa mais idosa, pessoas usando a tecnologia é diferente. Tem impactos diferentes também a tecnologia na vida dessas pessoas dentro desses processos? Tem impactos diferentes e eu concordo com você. A nossa vida é um processo de expansão de consciência constante que a gente evolui desde o dia que nasce até o dia que morre. Isso eu acredito muito. Com relação a isso, eu queria trazer um ponto também que eu acredito muito, que é o seguinte: em um determinado momento da minha vida, eu não consigo saber o que o coletivo sabe. É como se fosse um consciente coletivo, uma regra coletiva. Por exemplo, uma criança, né, para trazer para a sua pergunta, uma criança de 5 anos de idade não sabe o impacto que o álcool tem na vida dela. Uhum. Por isso que existe uma regra de que o consumo de álcool é só a partir de uma determinada idade, que aqui é 18, nos Estados Unidos é 21, e vai variando de lugar para lugar. Ou seja, a sociedade cria regras baseado no aprendizado contínuo para guiar as pessoas que ainda não chegaram no momento de expansão de consciência que consegue tomar a decisão por si próprio. Um exemplo muito simples disso é o dinheiro. A gente não guarda dinheiro, o ser humano é imediatista. Então, é um dos vieses cognitivos, é essa questão do viés do presente. O nosso presente, ele tem um poder maior do que o futuro na nossa vida. Consequentemente, a gente busca o prazer do presente em detrimento do prazer do futuro. Por exemplo, você ganhou o seu salário e aí gastou tudo, não sobrou nada. Uhum. Então, por isso que tem as regras de, eu vou ter um desconto automático no seu salário para guardar um dinheiro no seu FGTS, por exemplo. Inclusive, uma curiosidade, na Austrália tem, chama Superannuation, só que você consegue decidir qual é o fundo que você vai aplicar. Olha só. Então, assim, Legal. essas decisões, nem sempre o ser humano tem a capacidade de tomar todas as decisões. É como se a sociedade e as regras precisassem criar algumas decisões que são meio que no automático para todo mundo. Para proteger a gente mesmo, né? Porque se eu não tomar essa decisão de autoproteção, tem uma que eu sempre falo que o pessoal fala, essa faz todo sentido. Cinto de segurança. Ou cadeirinha do bebê no banco de trás do carro. Né? A história da cadeirinha é incrível, porque
Depois eu posso até falar um pouco mais, mas imagina um momento, né, histórico onde a gente não sabia que a cadeirinha poderia proteger tanto uma criança. A quantidade de acidentes que aconteceram com bebês e crianças pequenas que estavam no banco de trás Que poderiam ser que evitados. poderiam ser evitados. Só que aquele pai, aquela mãe, aquela pessoa que estava ali com aquela criança não tinha a capacidade de pensar num dispositivo chamado cadeirinha de bebê. Inclusive, o fato dela ficar virada para trás protege muito mais no momento da colisão. Então, é preciso ser criado um conceito generalizado chamado cadeirinha de bebê. E é preciso ser criada uma regra que crianças de até X anos de idade precisam usar a cadeirinha e é preciso criar uma punição. Infelizmente, o ser humano precisa da punição, né? De você falar, e se eu não fizer isso, o que que vai acontecer? Aí a punição geralmente pode ser uma multa. Lei seca também é outro conceito, Outro. né? De que a conscientização de que beber e dirigir não é bom já estava dentro do ser humano. Mas aí vem a irracionalidade. A irracionalidade do ser humano faz com que ele tome decisões erradas e ruins para si mesmo É verdade. e que isso afeta. Então, voltando para o seu conceito, a gente tem o processo, mas nem sempre dá para confiar na gente mesmo para tudo. Uau! Nem sempre dá pra confiar na gente mesmo. Principalmente se eu estiver num estado de raiva, de fome, né? Porque as nossas emoções, elas mudam as nossas decisões. Total. Tem um estudo que mostra que juízes com fome dão menos habeas corpus do que os juízes depois do almoço. Aí você é lá, um réu que está pedindo um habeas corpus e um juiz vai tomar uma decisão se ele solta você ou não, e a fome afeta a quantidade de decisões que aquele juiz toma. Então, por isso que eu digo que não dá pra gente confiar só na gente mesmo. Claro, a gente vive hoje nesse mundo de olhe para dentro de si mesmo. O Yuval Noah Harari, ele cita que no processo de evolução do ser humano, a gente foi de ser teísta, né? Ou seja, de ter alguma crença em algum Deus, e de um momento onde você está em dúvida de alguma coisa, você vai para um líder, um guia teísta, você vai falar com seu padre, com seu pastor, com o monge budista, com alguém que seja um líder espiritual. Depois a gente passou por um momento onde a gente olha para si mesmo, né? Eu olho para dentro de mim. Olhe para dentro de si e tome as suas decisões. E agora a gente está passando por o que ele chama de dataísmo, que é o ismo dos dados. Ou seja, eu busco nos dados informação para tomar uma decisão. Nos dados. Nos dados. Ou seja, se eu for tomar uma decisão agora, eu posso pegar o meu celular e perguntar para alguma inteligência artificial, uma inteligência artificial que sabe quem eu sou, que tem o meu histórico, que tem os meus dados. Usar o exemplo de aplicativo de relacionamento, por exemplo. Como é que a pessoa decide com quem vai sair ou não num Tinder, por exemplo? Os dados. Você vai lá e você dá dados. Então, dado é um negócio que você dá o seu dado. Eu gosto disso, eu não gosto disso. Eu procuro pessoas assim, assim, assim. Dados. E aí, aquela inteligência, o algoritmo por trás, gera opções para você. E aí você diz sim ou não para aquelas opções. Ou seja, você está buscando tomar uma decisão baseado nos dados. Não é mais baseado em algo que está dentro de você. Uau, nunca tinha parado pra pensar É. sobre isso. Tem muito também de... Hoje a inteligência artificial é muito louca, né? Você fala alguma coisa, teu celular escuta, daqui a pouco começa a passar propaganda. Nossa, sempre aparece essa pergunta. Não, Sempre me perguntam isso. E os microfones do celular escutam ou não Escutam escutam? ou não? Escutam. escutam de verdade. Escutam. Eu peguei o celular do meu marido esses dias pra falar de vários presentes que eu queria ganhar. Não sei se ele vai entender. No dele. Não Boa. sei se ele vai entender o recado, mas tá chegando meu aniversário, então. Falei, deixa eu aproveitar. Vai ficar aparecendo um monte de coisa ali pra ele. Boa. É uma dica. O que você falou? Fala aí uma das coisas, eu agora tô curioso. Ah, eu sou bem tranquila em relação a isso. A gente vai viajar no meu aniversário, a gente vai acampar. Adoro natureza, né? Não... Ah, Luana, você gosta de conforto? Amo conforto, mas eu amo uma aventura também. Então a gente vai acampar na praia. E aí
os lugares que eu queria. Fui falando assim, ó, pra ver se aparece um lugar que ele. Ah, é aí que a Luana quer ir. Legal. Né? Mas tá. Pega o celular, viagem para Cancún. Bolsa, não sei o quê, tênis, isso, perfume, o que você quiser ganhar aí, ó, começa a falar. E por que que isso funciona dessa forma? É tão inteligente dessa forma. É inteligência artificial, né, Ana? Mas é, é, é muito mais inteligente do que um ser humano, é muito mais razão é. do que um ser humano. Porque a gente deu esse poder para a Ah, tecnologia. O ser humano deu o poder para a tecnologia, a né? ponto de me influenciar e de me guiar pra onde Por exemplo, voltando para a questão do relacionamento. Quando eu morei na Austrália, eu trabalhava com o pessoal que era da Índia, né? Tem muito indiano lá que é mais perto. E aí, uma vez eu saí para jantar com um cara, ele falou: amanhã eu vou viajar, que é o meu casamento. Eu tô indo pra Índia casar, que eu sou de lá, e eu não conheço minha noiva ainda. Falei, como assim? Casamento lá ainda é muito comum ter o casamento arranjado. arranjado, onde você delega uma decisão para sua família. Você fala, olha, família, eu entendo que eu não tenho capacidade de tomar essa decisão sozinho. Então, quem vai tomar a decisão de quem é a melhor pessoa para passar o resto da minha vida do meu lado vai ser a minha família. E aí essa família busca, né? Famílias se encontram, famílias se conhecem, buscando fazer um match de duas pessoas. Na nossa cultura, a gente pode achar isso um absurdo, que a gente fala assim, mas eu vou delegar uma decisão de uma pessoa Que é tão pessoal. para minha família, mas a gente delega pro aplicativo. O Boa. algoritmo do aplicativo é quem está tomando a decisão com quem você vai encontrar. De todo mundo que usa aplicativo de encontro. Então, delegar para o Boa. aplicativo é ok, mas delegar para a família não é ok. Que Olha o doido nível. isso, meu Deus. Tá pirando minha cabeça, já tá Eu tô pirando minha só cabeça. plantando triplexes na sua cabeça. Que doido isso, É, né? Nunca pensei sobre. mas a gente dá esse poder. E o pior de tudo é que a gente dá esse poder sem saber que tá dando. Porque quando eu falo esse tipo de coisa, a pessoa fala, eu nunca imaginei que era assim, eu achava que estava facilitando a minha vida, porque estava me ajudando a tomar decisão. Se você procurar hoje no Google, onde comer em São Paulo, Vai aparecer um vem milhão. 370 milhões de resultados. Só que 9 em cada 10 pessoas clicam no resultado da primeira página. E geralmente os primeiros resultados são links patrocinados, de links que pagaram para estar ali. Então quem tomou essa decisão? Foi você? Não. Não, foi o Foi, Google. foi o dinheiro que colocaram Foi. no Google. Foi o algoritmo do Google que tem aquele poder. Então, se eu dou esse poder à tecnologia, e eu quero dar alguns poderes à tecnologia para tomar decisões por mim, porque eu entendo que eu não sou. A gente tem uma limitação, né, cognitiva, que é uma das premissas da ciência comportamental, é que todo mundo tem uma limitação cognitiva. Uhum, Todo mundo. Ninguém tem carga cognitiva infinita que consegue processar tudo. tudo. Então, se eu entendo que eu tenho essa limitação, que todo mundo tem, uns mais do que os outros em algumas áreas, e eu resolvo delegar, por exemplo, um GPS, nada melhor, né, do que um GPS. Eu coloco ali, ele me dá os caminhos, aí ele sabe qual é o caminho que tem mais trânsito do que o outro. Então, eu acho Refaz a rota pra mim refaz sem a que eu rota. precise pensar. Pois é, você falou que hoje ia demorar mais, aí ele refaz a rota, vai demorar menos, porque ele viu que por esse caminho tem menos trânsito. Então, nada melhor do que delegar esse tipo de decisão para a tecnologia, Uhum, porque eu não teria como tomar essa decisão sozinho. O problema é maravilha. quando a gente começa a delegar decisões muito importantes e quando a gente começa a delegar muito tempo da nossa vida e entregar isso para a tecnologia, buscando muitas vezes coisas que não estão ali. Porque a gente entra nas redes sociais, a vida de todo mundo é perfeita. Uhum, Parece que ninguém tem problema. é verdade. Esses dias eu vi uma frase que eu achei bem interessante, foi assim, ninguém posta um pão com ovo no Instagram, mas um camarão com, né, sim posta, mas o pão com ovo eu comecei a postar pão com ovo, que eu tomo café de pão com ovo, aí eu comecei a postar pão com ovo, pessoal, tá vendo? Vida real, eu como pão com ovo e é isso. É verdade. Tá pensando, todo mundo só coisa boa, né? Então a gente começa a se Porque comparar, é um recorte, né? Do é um que eu recorte. quero e, enfim, do que eu quero influenciar, mostrar que tô bem, mostrar o bom da É. coisa, né? E rede social, de alguma forma, é só um recorte. Mas aí o que acontece? Se todo mundo que eu tô vendo só os recortes,
A minha vida eu não vejo o recorte, porque a minha vida eu vivo ela toda, Toda. né? Uma frase que foi bem impactante pra mim foi quando me disseram assim: a única pessoa com quem você vai acordar todos os dias é você mesmo, até o seu último dia de vida. É a única pessoa que eu tenho certeza. Nenhum outro ser humano à minha volta eu consigo ter a certeza que eu vou acordar do lado até o último dia da minha vida. Então, a minha vida eu vivo ela sem recortes. Eu vivo o bom, o ruim, a dor, a emoção, a felicidade, tudo. Aí, se as outras pessoas eu só tô vendo o recorte positivo, eu começo a me comparar. Total. A gente fala, só eu tenho problema. E olha que louco. E eu faço isso já porque eu tenho uma predisposição a olhar mais pro que eu tenho pro negativo, pro que eu perco, do que para o que eu ganho. Que doido. E aí vira o quê? A minha vida não tá boa, eu entro num complexo de inferioridade, de a minha vida não é legal, as pessoas não me amam. Sabe, esses dias eu tava atendendo uma paciente, você me fez lembrar disso agora. Eu tava atendendo uma paciente e eu demorei pra responder. Ela me mandou uma mensagem, eu demorei um pouco pra responder. Assim, porque eu não vivo para os meus pacientes, especificamente 24 horas por dia, né? E eu tava fazendo algumas outras coisas e eu demorei pra responder. E teve até o momento em que eu entrei no WhatsApp, eu vi a mensagem dela, mas eu tava apressada e eu demorei um pouco mais pra responder. Eu fui responder quando eu tava sozinha. Porque naquele momento em que eu abri, eu tava cheio de pessoas, não tinha como nem escutar o áudio, né? Porque uma coisa terapêutica, uma coisa muito sigilosa, eu não escutei o áudio. E na sessão, ela chegou me questionando que ela me viu online e eu não respondi e tal. E por que me fez lembrar disso, né? Quando você falou, a gente é imediatista, a gente quer as coisas pra ontem, a gente quer, enfim. E a gente vai se perdendo. Opa, aí eu começo a cobrar o outro, começo a se perder mesmo da minha vida. Sim. Porque olha o grau, a tecnologia me ajuda, eu consigo acessar o outro, mas eu não tô ali pra investigar o outro também, né? E aí eu falei, peraí, você tava querendo o quê? A única coisa que ela queria é que eu validasse. Eu falei, mas você não precisa da Luana pra te validar, pra dizer que você tá fazendo certo ou errado. Você precisa viver a tua vida e aqui em terapia a gente ajusta aquilo que não deu certo. Mas ela tava tão apegada ao que ela tava fazendo, que ela tava sentindo que era ruim, que ela não tinha consciência de abrir o leque e entender, poxa, eu tenho que tomar a decisão. Sim. Eu preciso escolher, não, se isso tá me fazendo sentir mal, pra eu escolher esse outro caminho então. Mas na cabeça dela, se a Luana não respondesse, ela não ia conseguir sair desse ponto que tava ruim pra ir pra onde ela queria ir. Que doido isso, né? Por conta de uma tecnologia. Que consegue dar uma informação pra ela de que você tava online, Uhum. e aí ela absorve essa informação, isso gera uma... Validou negativamente, Validou né? negativamente, pensou Nem já a que... minha psicóloga quer me atender. Pois é, nem ela tá aí. Tava online, viu, né, e não quis me atender. Que Você doido. me lembrou de uma ferramenta que eu uso aqui no livro, que é a infoetiqueta. Porque existe a netiqueta, que é um conjunto de regras. Etiqueta é um conjunto de regras que a sociedade cria para que, se eu fizer uma coisa e você fizer a mesma coisa, a gente tem expectativas parecidas, certo? Então, eu chamo de infoetiqueta a etiqueta de tempo de resposta esperado baseado em qual canal de comunicação você fala comigo. Por exemplo, mandar uma mensagem no Instagram de uma paciente para uma psicóloga. Qual é o tempo de resposta esperado? Eu posso esperar imediato, eu posso esperar até 1 hora, eu posso esperar 24 horas, ou eu posso esperar que na próxima sessão ela vai me falar o que ela achou. Só que o que acontece é que hoje não existe essa infoetiqueta explícita. Ela é implícita na cabeça das pessoas. Então eu espero de você que você vai me responder na hora, e você espera que você vai trazer isso na próxima sessão. E o que eu sugiro? Que a gente deixe isso explícito. Que talvez até como terapeuta, como psicóloga, você deixe explícito para os pacientes, ó. Mas isso é Para... acordado, viu? Isso é um acordo prévio, assim, olha, mensagens no WhatsApp, tempo de espera de até 24 horas. É. Se for urgente, escreva a palavra tal, diga que é urgente, manda um emojizinho de warning, sabe, assim, cuidado, ponto de A exclamação. gente tem esses acordos, sabe? Mas até o que eu gostaria de chamar a atenção é
o ponto de a gente tá tão perdido em relação ao que eu tô fazendo que eu não consigo nem lembrar dos acordos que eu fiz Sim. anteriormente, né? Então, uma coisa doida isso. Mas E muita gente não tem esses acordos. Se você tem, tem, ótimo, mas eu vejo concordo. equipes no trabalho que não têm os acordos bem claros. E aí a pessoa fala assim: ah, mas eu falei com você na ferramenta tal, te mandei um e-mail e você ainda não respondeu. Mas qual é o tempo de resposta esperado de um e-mail? Não pode ser o mesmo de uma mensagem no WhatsApp. E se for urgente, as pessoas poderiam ligar umas para as outras, né? Eu tenho Ótimo. ligado mais para as pessoas, sabia? Eu ligo pego e também. ligo. Eu ligo Às vezes eu também. pergunto assim, posso te ligar? Porque vai que a pessoa tá num, Fica mais fácil. né? Posso te ligar? E aí ligo. Mas se eu precisar falar com alguém no momento, eu perguntar, posso te ligar? E a pessoa não respondeu, eu tento ligar. No máximo ela vai Não atender. não atender, recusar a ligação e aí não tem problema nenhum. Mas Que a essa hora que ela aí, puder, ela vai retornar. e aí ela vê, nossa, se ele me E ligou é vai porque entender que era é urgente. Então, Boa. essa etiqueta do tempo de resposta das informações que a gente troca uns com os outros não é clara hoje em dia. Ela é implícita e não existe uma regra clara. A regra não é clara. É como se você tivesse 20 jogadores num campo de futebol, só que um acha que tá jogando basquete, o outro acha que tá jogando futebol e o outro não sabe nem o que tá jogando, não sabe nem o que é uma bola. É verdade. E aí tá todo mundo ali sem a regra bem definida. O mundo da tecnologia tá nesse momento de um caos, das regras não serem claras, e aí tá todo mundo, um chuta a bola, o outro pega, o outro cabeceia, o outro não sabe nem que tem uma bola no campo, e tá esse momento de caos, né? E entra muito numa coisa que é importante a gente pensar. Eu tô aqui, tô fazendo o que eu preciso fazer, tô ali, atenta, tô prestando atenção, tô fazendo as minhas coisas, mas tem um mundo por trás acontecendo, e aí eu vou me perdendo, porque é exatamente isso que você tá falando de, poxa vida, né? Cadê o ser humano disso? Cadê o humano que tá se perdendo? E o que que vai sobrar pro ser humano quando as máquinas estiverem fazendo muito do que a gente faz? Porque tem um monte de coisa acontecendo. Tá tudo acontecendo atrás da gente. Enquanto a gente tá aqui gravando, tem um mundo lá fora funcionando. E aí, ok, em quanto tempo eu preciso dessa resposta? Em quanto tempo eu tô aqui colocando meu tempo, minha energia, meu foco? Porque meu foco não vai ser duradouro pro resto da vida também. Se a gente passar a tarde inteira, vai ser um maior prazer fazer isso. Mas vai chegar um momento em que, poxa, o Fábio precisa fazer as coisas dele, Sim. né? Então, a gente ficar ligado a isso também, que as coisas estão funcionando por trás, mesmo que o que eu decido fazer, eu preciso ter 100% de consciência, de clareza, de disposição e de presença, porque as pessoas não vão responder no mesmo tempo que eu, não vão reagir como eu reagiria, não vão me dar as respostas que eu daria, né? Eu vou responder ao mundo de acordo com a minha ótica. Paralelo, você também vai fazer isso da tua forma. Mas aos pouquinhos, se a gente for expondo qual é a minha ótica, que são esses acordos, Boa. as coisas vão se alinhando. Principalmente nos relacionamentos familiares, de trabalho. Elas precisa ficar explícito, ó. Eu funciono assim. Isso chama-se comunicação. 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 A gente estava falando um pouco sobre isso antes também, de começar a gravar o podcast. Essa é a verdade que eu tô defendendo muito, sabe, Fábio? Comunicação é tudo. E não é só... o que acontece? As pessoas começam a se desalinhar com o que elas estão de fato comunicando, porque comunicação não é só o que eu falo. Eu posso falar... Até papagaio fala, né? Todo mundo Pois é. fala. Então, eu posso falar 1000 coisas, mas se eu não tiver ações comportamentais, conhecimento da minha emoção, gestão das minhas emoções, a minha comunicação, ela começa a se contradizer. E aí, o ambiente onde eu tô começa a não me entender. E eu começo a não entender ou não me sentir tão pertencente como eu gostaria ou deveria naquele lugar onde eu tô ficando, né? Onde eu estou. Preciso dos meus, sei lá, dos meus filhos. Preciso que eles façam alguma coisa. Mas será que eu comuniquei? Será que eu fui clara? E mais, será que a minha clareza tem a ver com a compreensão que eles conseguem atingir também? Também. Porque, eu sei me comunicar, me comunico, eu falo, mas
Será que o que você disse, o outro compreendeu exatamente como você gostaria de ter dito? Pois é. É louco isso, né? O que Tem nós uma estamos frase falando. que eu não sei de quem é, mas eu gosto muito, que diz assim: entre o que eu pensei, o que eu falei, o que você escutou e o que você interpretou, tem um abismo aí, né? De possíveis erros, né? De perda de mensagem. Mas eu ia trazer um Exatamente. ponto também que é interessante, que é assim: a comunicação ela é importante. E aí me veio na cabeça aquele livro das linguagens do amor. Uhum. Imagina quantos casais tentaram se comunicar antes de conhecer a linguagem do amor e não conseguiram porque não tinham um modelo. E aí onde os modelos, tem uma frase do George Box que ele fala: todos os modelos são errados, mas alguns são úteis. Por que eles são errados? Porque eles tentam mapear uma coisa complexa de uma forma simples. Um Uhum. relacionamento é uma coisa muito complexa, então você ter a linguagem do amor, de eu sou uma pessoa que eu dou atos de serviço, ou eu sou uma pessoa que eu gosto de palavras de afirmação. É uma simplificação de uma coisa complexa, mas só em ter sido criado esse modelo, ele habilita as pessoas a se comunicarem através de um modelo, porque a gente se comunica através de modelos. Uhum. A língua é um modelo, então quando eu É falo pra para facilitar, né? se eu olhar pra você e falar eu te amo, é um modelo. O que que significa amar alguém? Aí você vai ter a sua interpretação, eu vou ter a minha, mas existe uma palavra chamada amor Que modela. que modela. E as emoções, elas nem sempre significam a mesma coisa para as pessoas. Semana passada, a Exato. minha mãe me fez uma pergunta que eu achei bem difícil de responder. Ela falou assim: o que é ansiedade? Uau. Porque eu não sei se eu sinto ou se eu não sinto isso. Aí eu lembrei. Não vou também lembrar de onde foi, mas eu vi uma definição que é a mais simples que eu já consegui entender, que ansiedade é excesso de futuro. Uhum. Aí você fala, beleza, então se é excesso de futuro, aí cada um... E o que é excesso? Uhum. É da mesma forma que eu posso dizer que infobesidade é excesso de tela, mas o que é excesso? Uhum. Né? Então esses modelos, eles vão sendo criados para facilitar as conversas e a comunicação. Porque se não tiver nem a palavra para definir, Como é que eu vou como é que eu definir? vou me expressar? Como é que vai ser isso? Que nem saudade, né? Que só tem no português a palavra saudade. Ah, é? É, a palavra saudade só existe na língua portuguesa. Não sabia disso. É, não existe uma Que doido. palavra que defina o sentimento saudade em nenhuma outra língua. Meu Deus, nunca É, parei pra pensar no nisso. inglês você fala que você tá sentindo falta de, né? Mas sentir falta de é diferente de ter saudade. A palavra saudade mesmo só tem no português. Que doido, nunca tinha pensado sobre. Meu Deus, eu não olhei tempo. Eu Já parei pra estamos olhar com ali. 1 hora. 1 hora de podcast. Eu tenho mais 2 coisas, né? Tinha mais 1 milhão de coisas pra conversar com você, mas eu sei que teu tempo também tá corrido. E eu agradeço demais você ter vindo aqui. Eu gostaria que você contasse para as pessoas onde que elas podem te encontrar para comprar teu livro, para saber mais sobre o seu trabalho, para entender mais sobre tecnologia. Onde que as pessoas podem te encontrar hoje? Tá, eu sempre falo que eu tô super disponível no mundo digital e eu até mudei os meus arrobas recentemente. Antes era Fábio Pereira e agora é Fábio Nude. E o Nude, pessoal, é Nude, não é nude. Então é só procurar. Tá aí uma coisa Nudge, que o Google pode nudge. ajudar. Coloca no Google Fábio espaço Nude, Nude, que vai vir lá minhas redes sociais, vai vir o site do livro, vai vir várias palestras e podcasts que eu já participei, inclusive esse vai aparecer lá. Delícia. Então a forma mais fácil de procurar é procurando por Fábio Nude ou Fábio Nude Pereira, ou por algum nome de algum livro, como Consciência Digital, ou Infobesidade, ou Assuma o Controle das Suas Telas. Que legal. Antes da gente encerrar, vou para a última perguntinha. Perguntinha não. Na verdade, eu gostaria que você deixasse uma mensagem. O Fábio lá de trás, que não conhecia sobre esse mundo da tecnologia, que não entendia o que você entende hoje, possivelmente teve vários erros no percurso, várias dificuldades que ele enfrentou. E ao enfrentar todas essas dificuldades, você se tornou quem você é hoje. Eu gostaria que o Fábio que você é hoje se encontrasse com esse Fábio que foi lá atrás, porque aqui, atrás dessas telas, tem muitos Fábios lá de trás, que precisam da informação que hoje você tem. Então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para esse Fábio,
lá de trás, para esse Fábio, o que que você diria para ele hoje com o conhecimento que você tem, com a inteligência que você tem, com o coração que você tem? Nossa, profunda, viu, essa pergunta. Mas eu diria o seguinte, eu diria pra ele assim, todas as vezes que você, através da disciplina e através do autocontrole, você tomar uma decisão que vai beneficiar o seu eu do futuro, que nesse caso sou eu, né? Eu sou o eu do futuro, Fábio do Uhum. futuro falando com o Fábio do passado. Toda vez que você tomar uma decisão que possa parecer assim, nossa, eu tô tomando uma decisão de prejudicar um prazer momentâneo pro meu futuro. Pode ter certeza que todas essas decisões valeram a pena, porque no futuro realmente valeu a pena. É que nem o Uau. teste do marshmallow lá, eu vou até citar ele. O marshmallow é um teste que fizeram com crianças. Você conhece ele, não? Conheço que colocou na Coloca um frente. marshmallow, fala, se você não comer esse marshmallow, eu vou sair e quando eu voltar, se você não tiver comido, você ganha 2. Então, o Muito legal. autocontrole de você não comer aquele marshmallow, as crianças que tiveram autocontrole tiveram mais sucesso na vida. Eles fizeram, inclusive, um estudo pós, depois de décadas, acho que são 2 ou 3 décadas, 20 ou 30 anos, e as crianças que tiveram autocontrole têm mais sucesso nos seus futuros. Porque a disciplina, o autocontrole, a autorresponsabilidade, ela traz o benefício futuro. Só que o eu do passado não tem essa certeza, né? Será que se eu fizer uma coisa hoje, por exemplo, o Fábio do passado, que quando tinha 16 anos, deixou de fazer muita coisa de diversão para estudar, para passar no vestibular para computação na Federal, porque a minha família não podia pagar uma faculdade particular e se eu não passasse na Federal, eu não ia fazer. Aquele Fábio que deixou de ir para uma festa, por exemplo, um show lá de nem sei quem é que estava fazendo show naquela época, mas que deixou de ir para uma festa para estudar para um vestibular, essa decisão valeu a pena. Porque essa decisão de não ter o prazer momentâneo, sabe? E o Fábio de hoje, que deixa de comer, por exemplo, uma sobremesa para seguir uma dieta, ele tem um resultado no futuro. Então, toda vez que a gente estiver tomando uma decisão que você pensa, será que eu tô tomando essa decisão por um prazer momentâneo ou será que é uma decisão que eu tenho certeza que vai ser boa pra mim no longo prazo? Eu falaria isso pro Fábio do passado. Todas as vezes que você tomou essa decisão, valeu a pena. Valeu a pena. Maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigada de novo por você estar aqui. Te honro e de verdade, minha admiração por você é gigantesca. Obrigado pelo teu trabalho, obrigado pelo teu compartilhar, obrigado pelo teu tempo. Tô muito feliz. Obrigado, Luana. Eu que agradeço e obrigado você. Se você tá escutando até agora, até o finalzinho, é porque valeu a pena. Valeu a pena. E se você tá aí ainda, curta, compartilha, se inscreva no canal, compartilha esse conteúdo com o máximo de pessoas que você conhece. Por quê? Porque você sabe que tem muito recurso valioso aqui que, se aplicar na vida, vai transformar a vida de muita gente ainda. Um beijo grande e até o próximo episódio. Beijo, pessoal. 70 minutos.